Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 2. O tema da nossa mensagem é ministros de uma nova aliança. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Esta é uma das razões pelo qual aqui nós não exigimos carta de recomendação. É porque você já é uma carta escrita pelo Deus vivente. Deus reescreveu a sua história. Por isso é que nós não fazemos isso daqui com todo respeito às outras denominações. E diz aqui, produzida pelo nosso ministério, escrita, não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Ou seja, a antiga aliança era para corações duros, era para corações de pedra, mas a graça de Deus é para corações de carne, aonde o Deus maravilhoso faz uma cirurgia. Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, e nesse coração já vem ali as suas leis, os seus estatutos, os seus decretos. Ou seja, o nosso coração é um coração programado, codificado, capacitado para obedecermos a Deus e os seus desígnios. E ele diz, versículo 4, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos. Veja, não é pelo nosso pedigree, não é pelo nosso certificado, seja ele de terceiro grau, seja ele de pós-graduação, seja ele de um MBA, não, mas é por intermédio de Cristo, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você pode repetir isso? A minha suficiência vem de Deus. Isso. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar ao Pai. Deus único, Deus soberano, Deus de toda glória, Tu és o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. O Senhor nos deu um coração preparado para obedecer e para entender, ó Deus, os Teus desígnios, as Tuas leis, os Teus decretos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, que esses olhos iluminados que o Senhor, ó Deus, colocou, que o Senhor descortinou, porque não temos mais o véu de Moisés, mas agora, Senhor, temos olhos espirituais iluminados para compreender qual é a nossa herança e o nosso chamado, que temos uma santa vocação, ó Pai, uma vocação do Espírito e não da letra, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, fala aos nossos corações, desperta o nosso entendimento ativamente de Cristo, para que possamos não somente ser ouvintes, mas praticantes da Tua palavra, em nome de Jesus. E a igreja de Cristo diga amém. Obrigado, meu bispo, glórias a Deus. A antiga aliança, por ser um ministério de condenação e de morte, a letra era para corações de pedra, produzindo assim ministros em função disso, para condenar e não gerar vida. A nova aliança é um ministério do Espírito, que nos justifica gerando vida, e principalmente nos mostra quem é Deus na realidade, produzido em nós, vida do próprio Jesus, mediante o fruto do Espírito. Por isso é que eu falei que você tem um coração codificado, programado para obedecer a Deus. Então ele diz aqui, nossa vida precisa ser um testemunho de um Deus vivo, de amor e de graça. Se você olhar na sua apostila, eu fiz um pequeno contraste entre o ministério da lei e o ministério da graça. Se você olhar aí, você vai ver que a letra mata
Em contrapartida, o Espírito vivifica. Se você olhar que a lei é um ministério de morte, a nova aliança é um ministério espiritual, é do Espírito, tem vida. O ministério da lei era um ministério de condenação. A graça é um ministério de justiça, ou seja, ela nos justifica diante de Deus. A glória era temporária, já no novo pacto, na nova aliança, é uma sobreexcelente glória que não se apaga, ou seja, não é transitória, não é temporária, porque o antigo pacto gerava justamente isso, condenação e morte. Gerava pré-julgamentos, pré-conceito, mas principalmente acusação. E juntamente com a acusação, a condenação. Isso, eu costumo dizer que a lei era um ministério inquisidor, onde simplesmente ela te apontava onde você errava, ela dizia que o que você tinha que fazer para agradar a Deus, só que ela não dava suporte, ela não dava estrutura, ela não dava capacidade para que você pudesse amar a Deus. Então, na nova aliança, nós temos a mente de Cristo. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Você tem recebido o Espírito que vem de Deus. Ou seja, você não é igual aí as pessoas que estão lá fora no mundo, mas você é santuário do Deus vivo. Você tem direção de Deus. Você tem respaldo de Deus. E ele diz, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então eu quero começar a dizer para você o seguinte, meu amado. O que você receberá estará ou está diretamente ligado com o que você crê. Se você crê, se você tem boas expectativas, você está se preparando para coisas boas. Gostei muito do que o bispo Sérgio falou aqui no domingo. Deus dá a cada dia, existe o dia e a noite para você saber que no dia seguinte tem uma nova oportunidade de você prevalecer, de você vencer. Então, se você tem boas expectativas, você está se preparando para receber coisas boas. Se você não tem boas expectativas, se você não tem boas perspectivas de vida, não vai acontecer coisas boas na sua vida. Então você precisa entender que há algo que nos foi dado gratuitamente por Deus. Você não precisa mais se basear ou se valer de certas coisas ou de certos ritos, de certos procedimentos que a lei impõe para que você tenha. Não, você já tem. Já está na sua vida. Versículo 13. Digo isto também, disto também falamos, não em palavras ensinadas, mas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Aqui, quando você está aqui, em um culto, nesta igreja, neste ministério, você está aprendendo a conferir o que está na Bíblia. Você compara coisas espirituais com coisas espirituais. Versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Você não é mais um homem natural. As coisas de Deus não te podem ser loucuras. Por quê? Porque você recebeu o Espírito que vem de Deus. Logo você é espiritual. Só que alguns são mais maduros do que outros. Alguns chegaram agora, sabe? Então ainda vão caminhando. Mas outros já são maduros espiritualmente. Versículo 15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, olha só, como um ministro da nova aliança, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito que vem de Deus, logo,
você precisa ser o porta-voz de boas novas de alegria e paz. Isaías capítulo 57, versículo 14 diz o seguinte: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Ou seja, nós não estamos aqui para gerar obstáculos. Não estamos aqui para embaraçar essa tua jornada espiritual. Nós não estamos aqui para colocar o pezinho para quando você passar nessa corrida espiritual, você cair. Não. O profeta ele disse: tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isso é o que a graça de Deus faz. Por que eu estou falando sobre isso? Aqui nós não fazemos prosélitos. Prosélitos eram chamados os convertidos ao judaísmo ou aos partidos judaicos. E se você olhar depois na sua Bíblia, anota aí em Mateus 23, de 11 a 15, você vai ver que o Senhor Jesus condena justamente o farisaísmo, a religiosidade, aqueles que impediam ou simplesmente através de um ensinamento errado atrapalhavam a entrada no reino dos filhos de Deus. Então Jesus falou: olha, vocês percorrem terra e mar, aí vocês conseguem fazer um prosélito, só que depois vocês mandam ele 2 vezes para o inferno. Sabe por quê? Porque ficam criando dificuldade, ficam colocando pedras de tropeço no caminho do povo de Deus, ficam amedrontando o povo de Deus. Olha, na graça de Deus não existe isso. Nós estamos aqui para fazer caminhos retos. Eu gosto dessa palavra. Nós estamos aqui para fazer com que você chegue no alvo, para que você conquiste aquilo que você foi conquistado por Cristo. Então, amado, a graça de Deus, ela gera testemunho. Atos capítulo 26, Joás, bota no 14, por favor. Atos capítulo 26, verso 14. E caindo todos nós, Paulo está dando um testemunho. Por terra ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Deus está revelando para Paulo qual era o povo, qual era o chamado que ele tinha que levar o evangelho, para lhes abrir-lhes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para as de Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ou seja, o justo precisa, necessita e deve viver pela fé. Só tem herança para quem anda pela fé. Versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amado, não seja desobediente a este evangelho da graça. Não misture, não faça uma mistura das alianças e depois queira se manter ou se sustentar diante de Deus, porque somente fica de pé diante de Deus aquele que está por detrás desse manto da graça de Deus. Versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, obras dignas de arrependimento. Ou seja, a graça de Deus, ela gera um testemunho de vida para mim, gera um testemunho de vida para você, e isso nos motiva e nos impulsiona para quê? Para a evangelização. Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Veja, todos os eleitos,
todos os predestinados aqui já estavam sendo separados para a glória de Deus. 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Eu falei aqui numa quarta-feira que nós fomos abençoados para sermos uma bênção. Isso precisa ser transmitido, não somente de boca, mas através do nosso testemunho de vida, mas através do nosso dia a dia, de fé em fé, de glória em glória. Então, eis aí, meu amado, a importância daquilo que você fala. E aí eu te digo em Tiago capítulo 3, versículo 2, Tiago diz, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Veja, Tiago está dizendo o seguinte, o único membro indomável chama-se língua. E ele diz, olha, quem consegue domar a sua língua é varão perfeito. Versículo 11. Acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce? Quem entre vós é sábio e inteligente? Olha o testemunho. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Ou seja, o meu testemunho de vida tem que ser algo bom, tem que ser que abençoa. O meu testemunho não pode gerar maldição. O meu testemunho não pode gerar nas outras pessoas perspectivas negativas, porque nós servimos a um Deus que é bom e que é o autor de toda boa dádiva. Então, muitas pessoas falam dolosamente, ou seja, falam de forma consciente coisas contrárias ao que a palavra de Deus diz, e com isso dão um péssimo testemunho. Mas também existem aqueles que, ao invés de se portarem como ministros da nova aliança, ao invés de consolarem, ao invés de confortarem, estão julgando e estão condenando. Isso não faz parte das nossas vidas. Por isso é que nós não podemos ser pedra de tropeço para os irmãos. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. No nosso meio não há espírito faccioso. Até porque, se levanta algum espírito de facção aqui, o apóstolo e o bispo Sérgio já estão prontos para punir toda a indisciplina com amor, com graça, com mansidão, e não levando as pessoas no altar da igreja e humilhando elas, expondo elas publicamente. Aqui ninguém expõe a nudez do outro. O amor cobre multidão de pecados. Então, para que a gente vai ficar descobrindo aqui os irmãos? Nós fomos revestidos de Cristo. Versículo 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Meu amado, um coração bom produz frutos bons. Mateus capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. E essa palavra aí, tesauros, tesouro, significa cofre, porta-joia, preciosidades armazenadas. Amados, você é um armazém de coisas boas. Você é um depósito de joias, de preciosidade, porque a obra que Deus fez em você é completa. Então nós não podemos tirar de um coração de carne, porque não temos mais um coração de pedra, coisas más. Nós não podemos tirar do bolso uma serpente quando você pode dar pão. Jesus disse que
Avança, Joás. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Essa nova aliança, esse novo pacto, é um pacto onde ele está simplesmente, fundamentalmente, essencialmente na nossa confissão. Porque aquilo que eu e você falamos é expressão do que está no nosso coração e na nossa mente. Então, uma boa confissão vai gerar saúde. Provérbios capítulo 16, versículo 23. As nossas palavras, amados, em linha com a graça, geram restauração emocional e cura para o corpo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, amado, mude o seu modo de pensar, para você conseguir mudar a sua vida. Mude a sua forma de pensar. É por isso que eu disse, as nossas expectativas vão estabelecer os limites para as nossas vidas. E olha, eu quero te dizer uma coisa, nosso Deus, ele é um Deus ilimitado. Por isso, ouse a sonhar grande, ouse a fazer grandes planos, ouse a ser grande nessa terra, não por vaidade, mas porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Então, agora chegou o cerne da mensagem que eu vou me ater aqui. Nós temos 10 minutos. Vamos revelar o Deus a quem servirmos. Vamos revelar o Deus a quem servimos. Um coração bom vai revelar o Deus soberano e de graça o qual servimos. Ou seja, como você tem um coração bom, você tem que ter um testemunho bom. Porque você está testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida. Jó 42:1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó tinha 3 amigos abençoados. Elifaz, Bildade e Zofar. Simplesmente era empírico, gostava de falar baseado nas suas experiências pessoais. O outro se baseava na tradição, aquilo que lhe foi passado tradicionalmente. O outro simplesmente era um dogmático, ou seja, era um cara que ele fazia daquilo que ele acreditava verdade absoluta. E quando Jó passou por esse sofrimento, passou por essa situação, essa luta danada, todos nós estamos sujeitos a tribulações nessa vida. Só que assim como Jó, nós temos Deus ao nosso lado. Deus está conosco. Então, Jó, os amigos de Jó, ao invés de irem lá, porque o propósito deles terem ido visitar a Jó é para consolá-lo, para confortá-lo, simplesmente diagnosticaram Jó com base nessas 3 coisas que eu te falei e disseram o seguinte para Jó: Jó, tudo isso está te acontecendo porque você está em pecado, você pecou. Ora, isso não é muito diferente do que nós vemos e ouvimos aí fora. Se alguém passa uma luta, é porque está em pecado. Se alguém perde o emprego, é porque está em pecado. Se alguém está enfermo, é porque está em pecado. Deus está pesando a mão. E começam a falar coisas que na verdade não representam a Deus. Pessoas, ao invés de confortar, de consolar, simplesmente começaram a julgar e começaram a condenar. Então, amados, Jó, que entendia que o homem
que fizesse boas obras, sabe, tinha que ser recompensado por Deus e não poderia passar por isso. Se você olhar todo o histórico de Jó, ele sempre dizia: olha, eu ajudei o pobre, eu cobri o necessitado. E quando ele ficou com chagas dos pés à cabeça, e dizem que os historiadores que ele tinha elefantíase nas pernas, que era uma coisa horrível, ele não conseguia nem andar. E ele entendia o seguinte: poxa, tudo o que eu fiz não permitiria que eu chegasse a esse ponto. Só que eu quero te dizer uma coisa, amado. Se boas obras salvassem, todo mundo no Espiritismo seria salvo. As boas obras que nos colocam como pessoas agradáveis diante de Deus são aquelas obras que são geradas pelo amor de Deus nas nossas vidas. É quando eu e você, por amor, fazemos alguma coisa. Isso são boas obras. E você não precisa aparecer para ninguém. Se você fizer em oculto, Deus está vendo e Ele vai te recompensar da mesma forma. Então, no capítulo 41, quando Deus se apresenta para Jó e dá um sermão nele, ele diz o seguinte: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Versículo 4. Escuta-me, pois, havia dito, Jó falando com Deus, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Versículo próximo, Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar. Só de ouvir. Algumas versões dizem assim: mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó estava tendo um encontro com um Deus gracioso, que não recompensa o homem por aquilo que ele faz, por ele ser bonzinho, mas ele recompensa por graça, porque ele quer, porque ele faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer, e ele faz quando ele também quer. Não é no nosso tempo, não é na nossa época. Então, amados, eles simplesmente começaram a fazer aquilo que eles não foram com um propósito. Eles foram com um propósito de consolar, de confortar, mas na verdade eles começaram, sabe, a triturar Jó. Começaram a bater em Jó. E quando eu falei para você guardar lá Romanos 8:33, é justamente por isso. Vá lá, Joás, por gentileza, no capítulo 9. Perdão, 42:9, versículo 9. Coloca lá o versículo 9. Então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Zuita, Isofar, o nossa, olha o nome do cara, Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Bota no 8, Joás. Volta no 8. Isso. 6, 7. Isso aí, o 7. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o Temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Quando você dá um mau testemunho, ou quando você julga e condena alguém, você não está dizendo o que é reto a respeito de Deus. Você está produzindo um mau testemunho. E existem pessoas, amados, que são simplesmente experts em sabotar as esperanças ou as boas expectativas das pessoas. Tem sempre uma palavra negativa. Se você vai começar um bom trabalho, quando você chega, as pessoas já dizem logo: olha, toma cuidado, porque você está chegando agora,
pato novo não dá mergulho fundo. Sentou agora, chegou agora no ônibus, quer sentar na janela, meu irmão? É por aí não. Quer dizer, em vez de você ser bem recebido, pô, senta aqui, vamos conversar. E aí, qual é a perspectiva que você tem aqui nessa empresa? Quem te trouxe? Coisa tal. Não. As pessoas já ficam logo preocupadas em não perder o emprego. As pessoas te veem como um concorrente e não como um colaborador, não como um companheiro de uma equipe de trabalho. Então existem os sabotadores. São pessoas que ficam ali, ó, azucrinando a nossa cabeça. Quando você chega para dar uma tarefa para alguém, a primeira coisa que ela fala é o seguinte: olha, eu queria que você fizesse essa planilha, e não dá. Mas como assim não dá? Porque não dá. Pô, mas eu nem terminei de falar ainda. Não, é justamente por causa disso. Não, mas eu não terminei ainda. Faz uma planilha para mim, faz um fluxo de caixa bonitinho, com os gráficos. Não, não dá. Por que que não dá? Porque aqui as coisas funcionam de forma diferente. Existe o fulano que faz os gráficos e existe o Beltrano que faz as planilhas. Tem pessoas que quando surge uma dificuldade, um problema, dentro das suas empresas, dentro do seu local de trabalho, dentro dos seus empreendimentos, dentro das suas organizações, em vez de se aliançarem a pessoas que dão um bom testemunho de Deus, simplesmente se cercam de pessoas que não acrescentam e não agregam nenhum valor. São sabotadores de esperança. Estão ali para frustrar. Estão ali para tirar aquilo que você tem de melhor, que é a fé em Deus, que é a confiança em um Deus, que é simplesmente a provisão total para toda essa crise que está acontecendo aí. Mas essa provisão somente se manifestará na sua vida. Somente se manifestará na sua vida. Então nós precisamos dar testemunho correto de Deus. O que nós temos visto aí fora são pessoas negativas. Tudo de ruim. Jesus vai voltar. E se você não tiver cuidado, essa tsunami que vai invadir Ipanema, vai matar todo mundo. Não dão testemunho correto de Deus. São pessoas legalistas. São pessoas que julgam. São pessoas que condenam. Ou então há pessoas que pensam além do que convém de si mesma. O culto não está bom. O bispo não está pulando. O louvor não está bom. O Bruno fez o louvor sozinho. Que coisa, olha que coisa. Sabe? Falta de temor a Deus. Porque as pessoas se acham melhores do que a liderança. Não é por aí. Então, amados, a boa confissão gera restituição. Sempre quando alguém se colocar no lugar para acusar e para julgar, está comprando uma briga com Deus. Porque foi isso que Deus fez ali, ó, com Jó. Ele diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Versículo 8. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Jó. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus se colocou no lugar de Jó e comprou a briga de Jó. Se você estiver sofrendo perseguição, se você estiver sofrendo calúnia, se você está sofrendo injúrias, a forma que você tem que fazer é a forma que Jó fez. Ore. Intercede.
Não fique tentando se justificar. Deus é o teu advogado. Quem te defende é Ele. E ninguém melhor do que Deus para te justificar. Ele faz a coisa certa da forma correta. Então, amados, quem compra uma briga com você está comprando uma briga com Deus. A Ele pertence a vingança. Então ore, porque quando você começar a orar por essas pessoas, quando você começar a interceder por essas pessoas, olha, você pode se preparar, porque a restituição de Deus virá na sua direção. Ele diz ali no versículo 9, então foram Elifaz, o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, e o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor, o próprio Deus, deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te colocam contra a parede. Ore por aqueles que te sabotam pelos cantos, pelos corredores. Peça para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Porque quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Então, lembre-se, quando você estiver com lutas, Deus está com você. Você não pode ter uma vida ampla com atitudes restritas, amado. Você não pode se limitar porque você teve uma determinada formação pessoal. Não se limite. Deus é a tua fonte. Deus é a tua origem. É Ele quem vai te dar a criatividade. É Ele quem vai colocar as pessoas certas. É Ele quem vai abrir a porta no momento adequado. Não se fie em si mesmo, na sua habilidade, na sua qualificação, porque Deus tem restituição em dobro para você, amado. Então, não se limite. E para encerrar, Joel, capítulo 3, versículo 9, você nunca mais vai dizer que você é fraco diante das situações. Eu já disse isso aqui uma vez. Não dê vazão a pensamentos negativos, porque na sua boca pode gerar vida ou morte. E a nossa boca tem que produzir bênção e não maldição. Proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arados e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Nunca mais você vai dizer que você não pode, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Nunca mais você vai dizer, eu não tenho forças, porque Ele te faz forte. O pecado não tem domínio sobre as nossas vidas. Estamos mortos ao pecado. Nunca mais você vai dizer, olha, é essa minha doença. A minha sina é viver doente. Não, nunca mais você vai dizer isso, porque pelas chagas de Cristo, você já foi sarado para a glória de Deus. Então, tenha uma boa confissão, dê um testemunho correto de Deus, não agrida e não condene o seu próximo, e ore por aqueles que te perseguem, porque com certeza a restituição de Deus estará a seu caminho em nome de Jesus, porque essa é a vontade do Pai, porque assim disse o Senhor. É Deus quem nos justifica. Bispo Sérgio, passei um pouquinho da hora, perdão, amados, mas esse finalzinho era muito importante. Meu amado bispo. Glórias a Deus. A palavra precisava ser semeada e com certeza está aí no seu coração. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos dar a bênção final. Estendo as mãos em direção ao altar. Feche os seus olhos.
Deus amado e bendito, obrigado, Senhor, por esta palavra que edifica a nossa vida e nos faz sermos pessoas melhores, para que sejamos a cada momento, a cada instante da nossa vida, sermos usados por este Deus maravilhoso. E que possamos, Senhor, enxergar, Senhor, a cada instante, todas as situações, tendo a certeza de que tudo irá cooperar para o nosso bem. Que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre na vida daqueles que são ministros de uma nova aliança. Assim declaramos em nome de Jesus. E o povo mais que vencedor diga amém e amém.